Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Carlos Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mercúrios e dessa vez eu vou falar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre a aprovação do ETF do Bitcoin, tá? Quais que devem ser as empresas que mais vão se beneficiar, qual pode ser o impacto no preço do Bitcoin no curto e no longo prazo, o que fazer agora com seus investimentos e também quais podem ser as próximas criptos que possivelmente terão ETFs aprovados. Então, para começar aqui, é interessante a gente entender qual que será o maior ETF. A gente viu uma grande guerra de taxas entre as principais empresas aí do mercado durante essa reta final da aprovação. Percebam aqui como que várias empresas já aceitaram zerar as taxas dos seus ETFs, pelo menos durante o período de alguns meses, ou então até esses ETFs atingirem os primeiros bilhões de dólares. Isso daqui é interessante porque normalmente um ETF não tem muita diferença para o outro. Então, os ETFs tentam se diferenciar nas suas taxas. Porém, com o mercado amadurecendo, a tendência é que nós vejamos um ou dois ETFs concentrando 80%, 90% desse mercado. Então, esse início aqui é essencial para essas empresas tentarem se consolidar. Tem duas empresas aqui que eu acredito que podem ser as com as maiores chances. A primeira é a Grayscale, porque essa é a empresa que atualmente tem o maior fundo de bitcoins do mundo, tanto que eles nem tiveram que batalhar tanto em relação às taxas, eles já anunciaram que vão manter aqui uma taxa de 1,5% no seu ETF. E a outra empresa, evidentemente, a BlackRock, talvez hoje a maior empresa de ETFs do mundo, então ela também está dentro aí nessa disputa e com ampla conexão com o mercado tradicional. Agora, qual que deve ser o impacto no preço do Bitcoin no curto prazo? Antes de tudo, a gente vai precisar entender aqui que o curto prazo ele é muito aleatório, então a gente pode ver correções passar dessa narrativa do Bitcoin, nós podemos também ver outras narrativas no mercado cripto ganhando tração, então é sempre muito difícil, muito complicado a gente tentar prever esse preço no curto prazo. Porém, o que a gente sabe é que essa narrativa do ETF do Bitcoin, ela foi muito importante na entrada de capital que aconteceu no mercado ao longo desses últimos meses, tá? E é isso que vocês estão vendo nesse gráfico aqui. Esse gráfico, ele mede qual foi a entrada de capital em veículos oficiais de investimento de cripto semana a semana. Cada uma dessas barras azuis aqui representa uma semana. Quando essa barra azul está para cima, significa que teve uma entrada de capital no mercado de cripto, e quando ela está para baixo, significa que teve uma saída de capital nesses veículos de investimento. Nós tivemos, ao longo dos últimos meses, 3 grandes momentos de entrada de capital no mercado, e todos eles estiveram relacionados ao ETF de Bitcoin. Esses 2 últimos momentos aqui aconteceram em um cenário macroeconômico mais favorável, mas também com essas notícias de aproximação do ETF de Bitcoin, e esse momento aqui, ele não aconteceu em um cenário macroeconômico tão favorável, mas foi logo depois que a BlackRock anunciou que eles gostariam de ter um ETF de Bitcoin. Então, logo depois que esse anúncio foi feito pela maior empresa, a maior gestora financeira do planeta, a gente teve 4 semanas seguidas de entrada de capital no mercado de cripto, o que mostra que essa narrativa do ETF e também essa questão de entrada de capital dos institucionais estiveram relacionadas, tá, pessoal? Porém, o cenário macroeconômico é o que deve guiar os preços agora no curto prazo, deve ser possivelmente aí o fator mais importante no curto prazo. Então é interessante a gente entender isso, porque o cenário macroeconômico vai dar para a gente as respostas se os institucionais vão estar mais ou menos avessos aos investimentos de risco, não? Então se eles vão estar mais dispostos a tomar risco dentro do mercado de cripto. No cenário macroeconômico, qual que é o mapa que nós temos hoje? O processo de cortes de taxas de juros no mundo todo está em um estágio mais avançado do que ele estava no ano passado. E esses cortes nas taxas de juros podem ajudar a trazer mais liquidez para o mercado. Eles podem ser uma sinalização que os investidores vão estar dispostos a investir mais em ativos de risco, o que inclui o mercado de cripto e também o Bitcoin. Percebam aqui que
os principais bancos centrais do mundo, com exceção do Banco Central do Japão, que está marcado aqui em amarelo, estão com cortes nas taxas de juros previstos pelo mercado para acontecerem ainda esse ano. Inclusive, nesses bancos centrais marcados em verde e em azul escuro, esse corte de taxa de juros está sendo previsto pelo mercado ainda nos primeiros 6 meses do ano. E o Banco Central dos Estados Unidos é o mais importante nesse processo inteiro, o Fed, entender se eles estão mais próximos de cortar juros ou não. O que o mercado acredita hoje é que na reunião que vai acontecer em março desse ano, existe uma alta probabilidade, atualmente uma probabilidade de 65%, que o Fed corte as taxas de juros e uma elevada probabilidade que na próxima reunião, que vai acontecer agora, dia 31 de janeiro, que o Fed mantenha as taxas de juros, 97% de possibilidade. Então, essas datas aqui vão ser muito importantes para a gente conseguir entender isso. Se o Fed de fato conseguir cortar taxas de juros em março desse ano e dar prosseguimento nesse processo de trazer maior liquidez para os mercados, então isso pode ser muito positivo no curto e médio prazo para Bitcoin e outras criptos. Quais são os dados que vão ser muito importantes para a gente entender se esse corte de taxa de juros vai ou não acontecer? O primeiro desses dados é a inflação. A meta de inflação lá nos Estados Unidos é de 2%, que é essa linha laranja pontilhada que vocês estão vendo aqui. Essas linhas coloridas medem os principais índices de inflação dos Estados Unidos e essa linha preta aqui é a linha da taxa de juros nos Estados Unidos. Percebam que essa taxa de juros já está acima da inflação, que significa que a gente tem uma taxa de juros real e as principais métricas de inflação elas estão se aproximando dos 2%. A grande questão é que antes elas estavam caindo de forma mais acelerada e agora elas estão caindo de forma mais lateralizada. Então a grande dúvida do mercado é se elas vão continuar caindo ou se elas vão persistir muito nesses índices acima dos 2%. Talvez o mercado mais importante para a gente acompanhar isso seja o mercado de trabalho americano. Quando o mercado de trabalho está muito aquecido, isso tende a ser uma sinalização de que a inflação vai continuar persistente. Aqui eu estou mostrando para vocês o payroll anual, ou seja, a criação de vagas de emprego lá nos Estados Unidos, e percebam aqui como que a gente teve uma grande queda no período da pandemia, né? Então vocês estão vendo aqui uma grande queda nesse número de vagas de emprego ofertadas. Depois a gente teve toda aquela injeção de dinheiro no mercado, taxas de juros muito baixas, e esse número ele saltou para níveis muito acima da faixa normal de antes da pandemia. Agora, esse número ele já caiu aqui. Porém, a gente continua em níveis acima daqueles níveis normais acima da pandemia. O ideal é que o mercado de trabalho volte para esses níveis aqui anteriores à pandemia para que a gente tenha um cenário macroeconômico mais favorável para o mercado de cripto. Atualmente, a gente está com mais ou menos 1,4 vagas de emprego abertas para cada desempregado dos Estados Unidos. Esse número ficou muito mais baixo lá na época da pandemia. Agora, ele já não está mais próximo do topo, que foi de praticamente 2 vagas de emprego por desempregado, porém ele continua acima dos níveis aqui, que seriam aqueles níveis normais de antes da pandemia. E aí vem a grande questão. A gente sabe que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está desaquecendo, isso tende a ser desinflacionário e tende a ser positivo para mercados de risco, o que inclui o mercado de cripto. Porém, a gente também não pode esperar que esse mercado de trabalho esfrie muito. Se essas vagas de emprego ficarem muito abaixo daqueles níveis que elas estavam antes da pandemia, aqueles níveis normais, pode ser que isso seja uma sinalização de recessão nos Estados Unidos e isso também seria ruim para o mercado de risco, né? O que inclui o mercado de cripto. Aqui eu estou mostrando para vocês os principais setores que geraram vagas de emprego nos Estados Unidos agora ao longo de 2023. E a gente vai perceber que a maioria desses setores são setores que não criam empregos de forma perene, principalmente quando a gente fala aqui de empregos criados pelo governo e também no setor de saúde. Então o medo de uma parte do mercado é que esses empregos não sejam criados ano que vem, e aí, né, dentre outros fatores também que ajudam a trazer essa hipótese, que isso acabe fazendo com que uma recessão aconteça nos Estados Unidos. Tanto que se a gente pegar agora aqui o payroll, né, a criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, e a gente retirar no final de 2023 esses setores aqui que eu mostrei para vocês, percebam como que o número de empregos já fica muito menor. Então, uma das hipóteses é que esses setores aí tenham distorcido um pouco essas vagas de emprego lá nos Estados Unidos.
E aí, o que a gente vai ter então de resumo para um cenário macroeconômico aqui é basicamente que para que o mercado cripto, né, tenha um cenário mais favorável, a gente precisa que a economia desaqueça o suficiente para poder proporcionar cortes nas taxas de juros, ou seja, desaqueça, levando aquela inflação para os níveis de 2%, mas não que a economia desaqueça muito e passe do ponto e a gente tenha uma recessão nos Estados Unidos. Então agora a gente está nessa corda bamba, é importante acompanhar esses dados e se vão acontecer cortes nas taxas de juros lá em março nos Estados Unidos. Agora, qual que vai ser o impacto de longo prazo desse ETF? Primeiro, o apelo para os investidores institucionais. Percebam aqui, pessoal, nessa pesquisa realizada pela Fidelity na virada de 2022 para 2023, que, segundo eles, 80% dos investidores institucionais acreditavam que os criptoativos teriam um papel no portfólio deles dentro dos próximos anos. E quando eles questionaram qual é o principal motivo que impede esses investidores institucionais de estarem no mercado de cripto naquele momento, vários desses motivos estão relacionados à regulação do mercado. Então, uma maior regulação pode sim ajudar a trazer uma maior entrada de capital no mercado de cripto, ou pelo menos ajudar a diluir um pouco desses preconceitos, né? Enfim, desses impeditivos que fazem com que investidores institucionais hoje não aportem no mercado de cripto. Existem algumas estimativas que foram feitas relacionadas ao impacto de preço no Bitcoin com a entrada de capital nesses ETFs. A gente consegue observar, por exemplo, essa estimativa que foi feita pela Galaxy Digital, que coloca em 48 trilhões de dólares o total de mercado endereçável ali para esses ETFs de Bitcoin spot nos Estados Unidos, incluindo ali broker-dealers, bancos e também assessores de investimento que antes da aprovação desse ETF tinham um acesso mais difícil a investimento em Bitcoin à vista. Aqui eles fazem uma estimativa, né, do capital que poderia entrar no mercado ao longo dos próximos anos, chegando a 38 bilhões de dólares que eles colocam aqui, porém, sinceramente, eu acredito que essa é uma estimativa muito chutada, né? Eu até poderia trazer para vocês qual a estimativa que eles fazem para preço de Bitcoin e tudo mais, mas eu acho que não seria muito honesto, tá? Eles até chegaram a fazer aqui, por exemplo, uma correlação entre o preço do ouro e a entrada de capital em ETFs de ouro, para tentar fazer uma estimativa disso, né? Uma regra de 3, falando de maneira bem simplificada, de como isso impactaria o preço do Bitcoin. Porém, eles sequer diferenciaram aqui se a gente tem entradas de capital em ETFs de ouro que fazem o preço do ouro subir, ou se é o próprio preço do ouro subindo que faz com que os investidores aportem nos ETFs de ouro. Então, assim, eu acho que é uma estimativa muito chutada, foi a melhor que eu achei no mercado, tá? Para ser sincero, eu acho que a Galaxy Digital fez um trabalho interessante, porém, eu não acho que a gente possa fazer essas estimativas de como que o fluxo de capital para os ETFs de cripto vai, de fato, impactar o preço do Bitcoin. Porém, isso aí pode impactar de maneira muito positiva o ecossistema de cripto lá nos Estados Unidos. E eu digo isso para vocês porque hoje os Estados Unidos ainda é o maior país quando a gente fala de venture capital de cripto global, né? Ou seja, investimento de risco em empresas de cripto, e também os Estados Unidos lidera em várias outras métricas. Então, esse ETF pode ser o primeiro passo para um cenário regulatório melhor nos Estados Unidos, que vai favorecer o lançamento de novas criptos, o desenvolvimento de novas empresas, o financiamento de programadores no mercado de cripto. Então, isso aqui, por si só, já é uma sinalização extremamente interessante. E, por fim, né, o que fazer agora para quem ficou curioso em relação a isso? Não tem muito uma receita de bolo. Ou seja, você precisa, na verdade, estar ciente que essa aprovação do ETF não é uma garantia de subida de preço e o halving também não é uma garantia. Então você precisa formar a sua carteira de modo que você não vá se expor ao risco de ruína e ao risco de perder tudo se aquele cenário macroeconômico que eu trouxe aqui para vocês não for bem sucedido. Então hoje a macroeconomia está, de certa forma, em uma corda bamba, e você precisa investir estando ciente desses riscos, não achando que o ETF de Bitcoin ele vai ser uma garantia suprema de que a gente vai ter um mercado cripto fluindo aí nos próximos meses, tá? E quais podem ser as próximas criptos a terem ETFs aprovados, então? Provavelmente a Ethereum deve ser a próxima cripto
com ETFs aprovados no mercado. A prova disso é que a gente já tem várias grandes empresas, muitas delas inclusive, que lançaram agora ETFs de Bitcoin, que entraram com pedidos para ETFs de Ethereum, e a gente já tem ETFs de futuros de Ethereum lá nos Estados Unidos. Então a data limite para aprovação desses ETFs fica mais ou menos ali para maio e junho desse ano. Porém, dependendo da demanda institucional, pode ser que esses ETFs sejam aprovados antes. E eu queria trazer para vocês também algumas outras questões. Primeiro, quais que podem ser os critérios utilizados na escolha de outras criptos, né, além da Ethereum? Critérios como tamanho de mercado, custódia institucional, segurança regulatória e também demanda dos investidores institucionais. Tem uma cripto que vai se destacar nisso, que é a Solana. Eu, se tivesse que apostar, por mais que eu não tenha nenhuma certeza, eu diria que a Solana poderia ser uma próxima cripto aí com ETFs aprovados, até porque ao longo dessas últimas semanas, a Solana foi a cripto que mais recebeu aportes de investidores institucionais atrás do Bitcoin e da Ethereum. Então eu acho que ela poderia ser uma boa competidora aí, apesar de ter uma infraestrutura menor do que a da Ethereum em relação ao mercado tradicional. Porém, outras criptos aí poderiam incluir criptos que estão saindo bem aqui nesse critério, como Polygon, Avalanche, Chainlink, Polkadot, Cardano, enfim, mas aqui já entra em um cenário bem mais incerto. BNB e XRP eu não coloquei aqui por conta de algumas questões regulatórias, porém se elas solucionarem essas questões, também pode ser que elas entrem nesse mesmo grupo aqui, tá? Bom, pessoal, era isso aqui por hoje. Lembrando que essa previsão do ETF era só uma das 6 previsões que a gente fez no nosso relatório de bola de cristal para o mercado de cripto agora em 2024. Então tem outras 5 previsões nesse relatório e elas estão disponíveis de maneira totalmente gratuita no primeiro link aqui da descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e até mais.